Graça e paz, amados irmãos e amigos do coração. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou pastor da Segunda Igreja Batista de Canoinhas, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Porto União. Estou falando diretamente daqui de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Bom, e como hoje é o último domingo do ano, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, já preparando você para o ano novo. Exatamente, o ano de 2021. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre conselhos divinos para um futuro melhor. E quero convidar você a pegar a sua Bíblia, exatamente. Pegue a sua Bíblia, abra lá no livro do profeta Jeremias. Eu quero fazer uma exposição hoje do capítulo 29, versos de 1 a 14. Por gentileza, pegue a sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, versos de 1 a 14. Estou gravando esse vídeo para os irmãos que não podem participar do culto por algum motivo. Estarei enviando esse vídeo a vocês, meus amados irmãos. Jeremias capítulo 29. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem com os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. E congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa foi a leitura da palavra de Deus. Como eu disse, eu quero falar sobre conselhos divinos para um futuro melhor. Um pouquinho do contexto para você entender sobre esse texto sagrado. Esse é o livro do profeta Jeremias. No ano 586 a.C., o reino de Judá
onde Jeremias habitava, foi invadido pela Babilônia sob as ordens de Nabucodonosor. E Nabucodonosor levou vários nobres, várias pessoas que ficaram cativas no Império Babilônico. Tudo isso por causa da desobediência do povo de Judá. Eles se afastaram de Deus, eles não obedeceram à lei de Deus, e Deus levantou seus profetas dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês sofrerão de novo como escravos, e vocês passarão 70 anos no cativeiro. E essa palavra de Deus, essa profecia se cumpriu, e Deus usou a vida do profeta Jeremias para exortar e trazer essa palavra de exortação ao povo de Judá. Pois bem, quando o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estava cativo na Babilônia, Deus usou a vida do profeta Jeremias novamente, e ele escreveu essa carta para os hebreus que estavam lá na Babilônia. E nessa carta contém alguns conselhos, Deus aconselhando o seu povo de tal maneira que, se seu povo o obedecê-lo, serão abençoados mesmo numa terra estrangeira. Eu quero destacar para você alguns conselhos divinos para um futuro abençoado, para um futuro melhor. Porque tudo que nós precisamos nesse momento são conselhos de Deus, expressados na palavra de Deus para a nossa vida. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. No entanto, eu quero apresentar para vocês 5 conselhos. 5 conselhos divinos para um futuro melhor, para um 2021 abençoado por Deus, apesar da pandemia, dos problemas pessoais e das demandas da vida. 5 conselhos, guarda no seu coração esses 5 conselhos. Pois bem, o primeiro conselho divino que Deus nos relata aqui através dessa carta escrita por Jeremias é o seguinte. Está no verso 5, no verso 4 a carta começa assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Aqui no verso 4 já entendemos que foi Deus que enviou o seu povo para a Babilônia, porque Deus estava trabalhando no coração rebelde do seu povo. Aí no verso 5 vem o primeiro conselho. No verso 5 está escrito assim: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Está aqui. O primeiro conselho é o seguinte: produza para progredir. Produza para progredir. Mesmo os hebreus numa terra estrangeira, esse foi o conselho de Deus nessa carta. Olha, edificai as casas, não fiquem parados. Busque uma progressão mesmo numa terra estrangeira. Habitai aí. E outra, plantai jardins, façam várias plantações e comei dessas plantações. No entanto, o primeiro conselho de Deus é este: produza para que possa progredir. É isso que Deus estava falando para o seu povo através dessa carta. Olha, vocês estão numa terra estrangeira, mas trabalhe, produza, plante, mesmo estando numa terra estrangeira. O segundo conselho que Deus fornece nessa carta para que o povo hebreu tivesse um futuro melhor está no verso 6, quando diz assim: tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuai. O segundo conselho é o seguinte: construa família. Construa família. E aqui está dizendo: olha, casem-se, que as suas filhas possam encontrar verdadeiros maridos, que os seus filhos possam encontrar verdadeiras esposas. Multipliquem-se, não diminuam, continuem gerando filhos, que casamentos sejam construídos, que relacionamentos sejam solidificados.
Não fiquem parados, não fiquem diminuindo, mas que o povo continue crescendo através de novas famílias. Construa a família, construa a família. Esse é o segundo conselho de Deus nessa carta. O terceiro conselho está no verso 7 de Jeremias capítulo 29. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz também. O terceiro conselho de Deus aqui para o povo hebreu ter um futuro melhor foi o seguinte: seja um bom cidadão e ore pela nação. Terceiro conselho: seja um bom cidadão e ore pela nação. É isso que Deus está ordenando aqui. Olha, vocês estão numa terra estrangeira, mas seja bons cidadãos, faça a sua parte. E outra, orai. Orai pela cidade, orai ao Senhor pela cidade, para que haja paz. Isso, ore pelo seu estado, pela sua nação, pela sua cidade, para que haja paz, porque se a sua cidade tiver paz, vós tereis também. Esse foi o terceiro conselho. O quarto conselho que Deus nos fornece aqui está no verso 8 e verso 9, quando diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem com os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque ele vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, não os enviei. O quarto conselho de Deus: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas e falsas profetisas que se levantam falando em nome de Deus e distanciando cada vez mais o povo das escrituras sagradas, da palavra de Deus. Eu concordo com o pastor John MacArthur, que ele diz que o religioso ou o pregador que prega, que ensina, que profetiza, mas que afasta o povo da Bíblia Sagrada, este é um falso profeta. É um falso profeta. Toma muito cuidado. Na época de Jeremias já existia vários falsos profetas. Por exemplo, no capítulo 28 tinha um falso profeta chamado Ananias, enganando o povo, falando para o povo que eles podiam viver em segurança, que nada de mal lhes aconteceria. Depois tem um outro falso profeta chamado Semaías. Está aí no verso 29, a partir do verso 15, fala desse falso profeta também profetizando coisas falsas. E Deus está dizendo: eu não os enviei, eu não os autorizei. Tome cuidado com os falsos profetas. O quinto conselho que eu destaco aqui, nesse texto, está aí a partir do verso 10, quando diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está aqui o quinto conselho de Deus nessa carta para o seu povo: busque a Deus de todo o coração. Busque a Deus. Você que está me assistindo, busque a Deus de todo o seu coração. É isso que Deus ordenou ao seu povo aqui no livro do profeta Jeremias. E há grandes razões para buscarmos a Deus de todo o coração. Por exemplo, primeiro, porque Deus vai cumprir a sua boa palavra. Deus vai cumprir a sua boa palavra sobre o povo de Deus, sobre o povo
escolhido de Deus, existe a promessa de Deus, de que Deus vai cuidar, Deus vai providenciar, Deus vai libertar, Deus vai pastorear o seu povo. Não estamos sozinhos. Não estamos. O segundo ponto do porquê nós podemos buscar a Deus de todo o coração é que Deus tem planos a realizar na nossa vida. Por isso que no verso 11 ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os planos de Deus, a palavra de Deus, os planos de Deus. E ele prometeu no verso 12, quando nós o invocarmos em oração, ele nos ouvirá. Então busque a Deus de todo o coração nesse novo ano que irá começar. Busque a Deus de todo o seu coração. Porque ele prometeu no verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O sexto conselho que eu posso destacar aqui nesse texto está no verso 14, quando diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O sexto conselho que eu posso destacar aqui é o seguinte: que nesse ano 2021, que nós possamos conhecer a Deus. Quando ele diz assim, serei achado de vós, Deus está dizendo assim, vocês vão me buscar em oração, de todo o coração, e vocês vão me encontrar, vocês vão me conhecer, vocês irão. Que nesse ano 2021, que nós possamos conhecer mais e mais de Deus. Mais da tua palavra, mais dos teus planos, mais das suas promessas. Serei achado de vós, isso é, vocês me acharão e me encontrarão e me conhecerão e viverão comigo. Esses são os 6 conselhos que eu posso destacar aqui nessa carta de Deus ao seu povo e consequentemente para nós. Primeiro conselho: produza para progredir. Segundo conselho: construa família. Terceiro conselho: seja um bom cidadão e ore pela nação. Quarto conselho: cuidado com os falsos profetas. Quinto conselho: busque a Deus de todo o coração. E sexto conselho: nós iremos conhecer a Deus. Nós iremos conhecer a Deus. Não há nada melhor nessa vida do que conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Que nesse ano de 2021, o seu maior objetivo seja conhecer a Deus. E só há uma possibilidade de conhecer a Deus: através do teu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou, por isso que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz também, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quero convidar você a se arrepender dos seus pecados e a entregar a sua vida a Jesus. Porque fazendo assim, você realmente, claramente conhecerá a Deus. E ele dirá a você, e serei achado de vós, diz o Senhor, quando você me buscar de todo o seu coração. Esses são os 6 conselhos, conselhos divinos para um futuro abençoado e melhor. A minha oração é que Deus nos ajude a praticar esses conselhos e que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Quero convidar você que está aí na sua casa, a orar comigo nesse momento. Vamos orar?
Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pelos conselhos da Tua Palavra. Concretiza em nós, ó Deus, a Tua Palavra, as Tuas promessas e os Teus planos. Muito obrigado, ó Deus, por esse ano 2020, independente da pandemia, dos nossos problemas pessoais, das demandas da vida, independente, em tudo isso, o Senhor esteve conosco e por isso nós te louvamos. E Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o ano de 2021 e consagramos a Ti, entregamos a Ti, mas tudo que nós queremos, tudo que desejamos para 2021 é Te conhecer mais e mais. Te conhecer, Senhor, nós o desejamos. Perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades e realiza em nós os Teus planos. Abençoa, ó Deus, o ano de 2021 de cada um que assistirá esse vídeo. Que a Tua graça e o Teu amor esteja sobre cada um. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, que Deus vos abençoe. E até o ano que vem, se Deus quiser.